Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Nós temos falado constantemente aí durante essas semanas a respeito do poder do louvor e das ações de graça. Nós temos procurado transmitir não apenas para os membros da Igreja do Novo Nascimento, mas para tantas outras pessoas, que é de fundamental importância glorificarmos a Deus, apresentarmos o nosso louvor e ações de graças, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo, quer nos momentos de grandes vitórias, quer nos momentos de adversidades. Deus espera o nosso louvor e também o nosso espírito de gratidão. Ele espera que venhamos mostrar que, independentemente das circunstâncias, Ele é o nosso Deus. Ele é digno de ser glorificado e é digno de receber as nossas ações de graças. Neste domingo agora, dia 3 de maio, nós teremos na Igreja do Novo Nascimento um domingo muito especial, o Domingo de Ações de Graça, um domingo direcionado, acima de tudo, para apresentarmos a Deus os nossos agradecimentos, as nossas ações de graça, porque isso tem um poder e uma importância muito grande para Deus, e que faz acrescentar, e que acrescenta, sem dúvida alguma, bênçãos ainda maiores na vida do verdadeiro cristão, na vida daquela pessoa que de fato apresenta um coração cheio de gratidão. Nós podemos, por exemplo, lembrar e dizer para você que é muito importante. Deus verifica quando nós temos gratidão, mas Ele também verifica quando há ingratidão. Ele, por um lado, se agrada muito quando demonstramos gratidão. Por outro lado, Ele fica indignado quando vê pessoas com um coração absolutamente ingrato. Lá em Lucas 17, a Bíblia fala que o Senhor Jesus passou em frente à aldeia dos leprosos. Naquela época, os leprosos, eles ficavam fora da cidade, eles tinham um lugar reservado para eles, eles eram proibidos de entrar, de ter um convívio no meio da cidade, no meio da sociedade, enquanto estavam leprosos. E Jesus passou em frente a uma aldeia e saíram ao encontro dele 10 leprosos. E o Senhor Jesus não impôs as mãos, não orou, mas Ele deu uma palavra de fé, dizendo: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, ofereçam a oferta pela purificação, conforme a lei de Moisés. E aqueles 10 leprosos tiveram fé, e eles foram. No meio do caminho, por causa daquela fé, eles foram curados, todos eles foram curados. Mas dos 10 que haviam sido curados, apenas um teve um coração grato, teve gratidão no coração, teve a capacidade de voltar para agradecer. E quando ele voltou, encontrou-se com o Senhor Jesus, ele já se prostrou, agradecendo, glorificando a Deus, e o Senhor Jesus fez uma pergunta para ele, dizendo: não foram os 10 curados? Onde estão os 9? Mostrando que, de fato, pesa muito diante de Deus quando a pessoa tem um coração grato, mas também pesa quando ela tem um coração ingrato. Muitos cristãos, muitas das vezes, perdem as bênçãos de Deus, deixam de alcançar bênçãos maiores porque eles têm um coração ingrato. Eles desprezam, eles não reconhecem aquilo que já receberam, conquistaram, alcançaram, mas eles vivem muitas das vezes a reclamar daquilo que ainda não alcançaram, daquilo que não conquistaram. Então, quando Jesus
fez aquela pergunta: ora, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Né? Ele estava deixando claro para todos nós que, de fato, Deus ele leva em consideração quando nós temos gratidão, mas ele também leva, né? Diante dele pesa muito o fato da pessoa não ter gratidão. E aqueles 9 leprosos, eles não tiveram a mínima gratidão. Eles foram embora, foram curados, conquistaram o que haviam conquistado e viraram as costas. Muitas pessoas fazem isso. Quantas pessoas um dia foram curadas, foram libertas, obtiveram grandes vitórias na família, solução de problemas. Quantas pessoas correram risco de morte, né? Elas tiveram uma vida por um fio, Deus fez um milagre. Quantas pessoas estavam desenganadas, muitas das vezes dentro de um hospital, quantas pessoas estavam passando fome na miséria, quantas pessoas estavam em situações gravíssimas, e Deus operou um milagre. Deus abençoou, Deus curou, libertou, fez acontecer um milagre. O que acontece com muitas pessoas? Elas são abençoadas e viram as costas, elas não dão valor, elas não têm um coração grato a Deus pelo que Ele fez, elas não demonstram nenhuma gratidão. Muitas das vezes passaram por situações gravíssimas, mas elas, no momento de desespero, se mostraram bastante humildes, ou aparentemente, entre aspas, humildes, mas no momento que conquistaram aquilo que haviam, que precisavam, elas imediatamente viraram as costas, fizeram como aqueles 9 leprosos, e elas esquecem que aquilo que a pessoa planta, evidentemente ela colhe. Aquele único leproso, aquele único que foi curado, esse voltou, e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ele alcançou, evidentemente, muito mais do que a cura, muito mais do que os outros haviam alcançado. Por quê? Porque houve no coração dele gratidão. Então, muitos cristãos, eles vivem a reclamar, eles reclamam de tudo, eles vivem a reclamar daquilo que não alcançaram, daquilo que não receberam, e eles muitas das vezes não dão nenhuma importância ao que receberam, ao que alcançaram, né? Porque o coração não é grato. Então isso pesa muito, isso faz com que muitos percam, deixem de alcançar as bênçãos de Deus. Nós temos que ter a fé para pedir, mas nós temos que ter também um coração capaz de agradecer. Aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo escreveu assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui o apóstolo Paulo vem falando da idolatria e da depravação do ser humano. Quantas pessoas, porque, por exemplo, estudaram, alcançaram alguma coisa na vida, uma posição, um bom emprego, quantas pessoas, de repente, se tornaram bem-sucedidas profissionalmente, embora tenham uma vida amaldiçoada, infeliz do outro lado, elas lidam, né, com Deus como se ele não tivesse nenhum valor. Algumas até dizem assim: o cara lá de cima, como se Deus estivesse no mesmo nível que elas, né? Quantas pessoas, muitas das vezes, porque alcançaram alguma coisa na vida, elas põem, né, toda a honra nos seus próprios méritos, no seu próprio esforço. Elas dizem: não, porque eu lutei, eu consegui, eu batalhei, eu corri atrás, e Deus permite, né, que essas pessoas, inclusive, muitas das vezes, desçam ao fundo do poço e vivam, inclusive, escravizadas aí
por tanta coisa, idolatria, trevas, tanta coisa ruim, porque muitas delas não têm de fato um coração que reconheça a Deus, um coração que saiba glorificar a Deus, um coração grato. Muitas pessoas vivem em trevas, vivem cegas espiritualmente, vivem nas mãos de fato do diabo, dos demônios, das forças malignas, porque o coração delas de fato não reconhece a Deus. E Deus muitas das vezes permite, né? Ele permite que elas sejam entregues ao engano, à mentira e a tanta coisa que acontece por aí. Mas é importante, e eu quero dizer a você que de fato tem gratidão no seu coração, para que você lembre-se disso. É muito importante que saibamos agradecer, que saibamos demonstrar para Deus de fato e de verdade a gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele há de fazer. Quando nós apresentamos as nossas ações de graças, então essa atitude, né, de agradecer, de apresentar ações de graças, ela faz com que bênçãos sejam acrescentadas na nossa vida. É importantíssimo que nas mínimas coisas, nas grandes vitórias, nas mínimas vitórias, saibamos agradecer a Deus. É importante que nos momentos de lutas, como também nos momentos de grandes vitórias, tenhamos um coração grato. Não podemos viver de acordo com as circunstâncias. Então eu quero fazer um convite muito importante a você que me assiste, para que esteja conosco neste domingo, às 9 horas da manhã, aqui na nossa sede acontecerá a reunião principal às 9 horas da manhã. Caso você não tenha condição nenhuma de estar às 9 da manhã, às 7 da noite. O que vamos fazer neste domingo? Acima de tudo, agradecer. Acima de tudo, apresentar as nossas ações de graça. Isso vai glorificar a Deus, vai abençoar a vida espiritual de cada um, e eu tenho certeza vai acrescentar maiores bênçãos sobre aqueles que de todo o coração estiverem nesse espírito e nessa fé. Ainda que você tenha alcançado algo mínimo, né? Não importa, todos nós temos motivos para agradecer. O fato de estarmos vivos, de podermos respirar, de podermos lutar, de podermos crer, de podermos perseverar, de podermos viver, é um motivo extraordinário de louvor e agradecimento para com Deus. Então é muito importante que cada um entenda que aqueles que têm um espírito de gratidão, esses agradam mais a Deus, e sobre a vida deles bênçãos maiores são acrescentadas. Aqueles que têm um espírito de ingratidão, esses perdem bênçãos, esses acabam perdendo as bênçãos de Deus, desagradam a Deus, e facilmente, né, quando não há gratidão no coração, facilmente a pessoa esquece o que Deus fez. É como o Salmo 78, que fala sobre Israel. O salmo inteiro fala dos milagres que Deus realizou, abriu o mar vermelho, tirou a água da rocha, fez coisas extraordinárias, e o povo, num determinado momento, agradecia, num determinado momento murmurava, se rebelava, e eles ficavam naquela rebeldia total. Chega um momento que diz a Bíblia que logo eles se esqueceram do que Deus havia feito. Por isso eles pereceram no deserto, porque Deus operava grandes milagres. Bastava enfrentar uma dificuldade mínima na frente, eles já esqueciam do que Deus havia feito, reclamavam, murmuravam, se rebelavam contra Deus, contra Moisés, e por isso eles pereceram. Então eu quero fazer esse convite para que você esteja conosco neste domingo. Não falte, às 9 da manhã, reunião principal. Vamos buscar a presença de Deus, apresentar ações de graças. Eu tenho certeza coisas maiores acontecerão. Pessoalmente, eu estarei com vários pastores aqui na nossa sede,
na Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco, próximo aqui ao Marília Shopping. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. Lá em Beira, nós temos também a nossa igreja, que está localizada na rua Cruci Gomes, 605, ali no bairro da Munhava, próximo ao Hospital da Munhava. Então, neste domingo, dia 3 de maio, esse domingo especial de ações de graças na Igreja do Novo Nascimento, convide sua família, seus amigos, pessoas que têm gratidão no coração, convide pessoas que, quem sabe, estão aí desesperadas, aflitas, nós vamos orar por elas também. E eu tenho certeza elas terão, só o fato de poder chegar na casa de Deus, na presença de Deus, já é um motivo extraordinário de agradecer, né? Então, domingo agora, esse domingo especial das ações de graça. A Bíblia diz que quem oferece sacrifícios de ações de graça, esses irão glorificar a Deus. Esteja conosco e não se esqueça de agradecer o que Ele fez, o que Ele tem feito e aquilo que Ele há de fazer. Dia 3 de maio, esse domingo especial de ações de graça na Igreja do Novo Nascimento. Um grande abraço, Deus abençoe, até lá.